Olá! O Papa Bento XVI surpreendeu o mundo ao anunciar que não tem mais força física e nem espiritual para comandar a Igreja Católica, o que fez durante 8 anos. Em todos os cantos do planeta, se especula sobre os reflexos dessa atitude, não só no futuro da Igreja Católica, mas também nas decisões políticas e institucionais relacionadas a temas polêmicos, como aborto, divórcio e homossexualismo. Para falar sobre tudo isso, nós recebemos no estúdio do Direito Sem Fronteiras o Monsenhor Valdir Mamed, bispo auxiliar eleito de Brasília e doutor em Direito Canônico, e Rossini Correia, doutor em Direito Internacional e conselheiro federal da OAB. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir uma matéria sobre o assunto. Apesar da divergência dos historiadores quanto ao número exato de papas que já renunciou ao longo do tempo, em 3 casos, pelo menos, existe unanimidade entre os estudiosos. O Papa Ponciano liderou a Igreja Católica entre os anos de 230 a 235. Celestino V exerceu o cargo no ano de 1294 por apenas alguns meses. E Gregório XII foi Papa de 1406 a 1415. À frente da Igreja Católica por 8 anos, Bento XVI entra para a história e quebra um jejum de quase 700 anos, desde a última desistência. O pontífice surpreendeu o mundo todo no dia 11 de fevereiro com o anúncio de que sua idade avançada e saúde frágil já não deixavam mais cumprir as obrigações do cargo como deveria. Numa entrevista concedida há alguns anos a um jornalista alemão, o Papa Bento XVI teria dito que se um Papa percebe que não está mais capacitado fisicamente e psicologicamente para lidar com as obrigações do cargo, ele tem o direito e até o dever de renunciar. Para muita gente, essas palavras já foram indícios da sua decisão. Um canal de televisão italiano aproveitou a oportunidade para exibir mais uma vez o filme Temos Papa, lançado em 2011. O longa conta a história de um papa recém-eleito, deprimido e em pânico, que depois de alguns dias de reclusão, anuncia em seu primeiro pronunciamento que não se sentia qualificado para o cargo. Apesar do autor do filme ter revelado à imprensa estar surpreso com a decisão de Bento XVI, ele concluiu que, de vez em quando, o cinema consegue antecipar a realidade. Bom, senhores, o Vaticano é também um Estado. Como fica essa relação Estado e Igreja agora com a renúncia do Papa Bento XVI, que na história moderna é o primeiro a renunciar, Monsenhor? Bem, as relações entre Igreja Católica e Estados continuarão dentro dos parâmetros já antes conhecidos. Agora, nós temos um período que se chama de vacância da sé, onde seja o Estado da Cidade do Vaticano, que a Igreja Católica estarão sem aquele que é o cabeça. Então esperamos que com a eleição do sucessor de Bento XVI, as coisas retomem os parâmetros de normalidade. Não é que vai haver alteração brusca, nada. Tudo continua como antes, com muita tranquilidade. Na história moderna, o primeiro Papa a renunciar. Nós tivemos o anterior, Papa João Paulo, que bravamente ficou até o fim da vida. Isso representa o quê, professor? Veja você o seguinte, é o primeiro da modernidade a renunciar, e essa categoria modernidade tem um peso muito expressivo em todo o processo de dessacralização do mundo. A peculiaridade, me parece, que reside no seguinte fato: o Papa é um chefe de Estado e o Papa é um líder espiritual. Essa relação da Igreja com o Estado é uma relação muito secular. Já no Renascimento, o Papa Alexandre VI tenta construir o Estado moderno pela via religiosa. Ele é pai de um ídolo de Maquiavel, que é Cesare Borgia, né? E, de fato, mais recentemente, a Igreja se configura como Estado numa interface com Benito Mussolini. Qual é a questão? O Papa é um líder espiritual e um chefe de Estado. Há uma crença, né, difusa no mundo mais antigo de que o Papa era o representante vivo de Deus na Terra. Não é? Quando ele assume essa atitude de renúncia, não é,
ele desacraliza essa crença vigente no mundo antigo, não é? De que um representante vivo de Deus na face visível do mundo, não é? Pudesse renunciar a essa condição. Ele se comporta como chefe de Estado e realiza um ato unilateral de vontade possível a qualquer chefe de Estado do mundo temporal, não é? Então, eu creio que a singularidade reside nisso, pela própria circunstância de que a igreja tem uma dimensão econômica, uma dimensão política e uma extraordinária dimensão simbólica. Essa dimensão simbólica é que causa surpresa, não é? Se me permite, o professor, nós não podemos tratar o assunto somente desde uma perspectiva que coloca o Papa como um líder como os outros demais. O Papa, ele detém um ministério que é próprio. Esse ministério é sucessão de algo que o Cristo mesmo quis na pessoa de Pedro. Então, quando o Papa se apresenta debilitado pela idade avançada e por tudo aquilo que é próprio da condição humana e já não responde mais, não é que ele está se situando na mesma linha dos outros demais chefes de Estado. Ele está, desde uma perspectiva da fé, que é o que deve informar a função dele enquanto bispo de Roma, enquanto aquele que o senhor disse, não é um representante de Deus na Terra como se fosse um vice-deus, não é isso. Ele é alguém que tem um papel que foi querido pelo Cristo e que ele desempenha, é claro, levadas as condições humanas todas em consideração. Então, também a debilidade. E o Papa, ele renuncia, não é algo que vai fazer com que nós imaginemos que uma monarquia espiritual, conforme o senhor disse, agora está passando por processos outros. Não, a renúncia sempre foi conhecida na história da igreja. A renúncia sempre foi conhecida na história da igreja. Há notícia de que 22 papas renunciaram por diversas razões, uns forçados a fazê-lo, outros não. Com a economia, pelo menos 6, a renúncia é conhecida na história da igreja, mas não na história da igreja moderna, não é? E essa categoria modernidade pesa nesse acontecimento por múltiplas razões. Porque esta crença, eu me refiro a uma crença difusa no mundo, na esfera da fé, da catolicidade, levou em certo tempo da história da humanidade a essa percepção do Papa. Essa percepção é que não se renova no mundo moderno, porque não é uma questão da minha compreensão ou do meu discurso que o Papa esteja agindo como chefe de Estado. Ele é um chefe de Estado. Uhum. Tá? E isso faz parte, digamos, de uma certa... eu não diria ambiguidade, mas condição multifacetada do seu papel de chefe, de líder espiritual e de chefe de Estado, né? E como chefe de Estado que o não é? Certa feita eu estava no Vaticano e vi o Papa que renuncia se reportar a ele mesmo, dizendo, sois rei, né? Rei, chefe de Estado. De fato, aqui duas considerações. Uma primeira que diz respeito ao Papa, chefe de Estado. A existência do Estado da Cidade do Vaticano é algo que dá ao sucessor de Pedro uma liberdade que ele precisa para, na universalidade, falar uma palavra de autoridade, seja naquilo que diz respeito à fé, mas também aos costumes. E é muito justo que o Papa seja reconhecido internacionalmente como aquele que tem essa prerrogativa como chefe de Estado. Mas não é isso o mais importante. O mais importante a ser considerado nesse momento é esse outro detalhe da confirmação dos irmãos na fé, que é do ministério próprio dele enquanto sucessor de Pedro. Então, quando ele mesmo diz engravescentem etatem, ou seja, quando o peso da idade já se faz tal que ele não consegue responder de forma adequada, então renunciar é um gesto de abnegação, um gesto de, eu diria, de carinho para com a comunidade a qual ele está chamado a confirmar. Depois, a renúncia, ela é, de acordo com o Concílio Vaticano II, vivamente solicitada aos bispos quando completam 75 anos, mas a renúncia, no caso dos bispos, ela é passível sempre de aceitação. No caso do Papa, nós temos uma renúncia de outro tipo, porque ele
consciente, livremente, renuncia, mas ninguém tem que aceitar a sua renúncia. Então é diferente da renúncia dos bispos, das outras demais dioceses, nesse detalhe. Ele é uma voz dotada de soberania quanto a essa questão, não é? É porque ele não tem superior acima dele. Sim. E de acordo com se conhece no direito já uma afirmação que a primacé não é julgada por ninguém. Sim. Então, quer dizer que ele renuncia e não é que tenha uma outra autoridade superior a ele que deva aceitar a renúncia. Eu queria fazer uma pergunta. Nós estamos falando de direito canônico, que são as leis e que prevêem a renúncia. A renúncia do Papa é prevista. Qual é a influência, senhores, do direito canônico para o direito geral? O que se influencia o direito dos países ocidentais, principalmente, com as leis do direito canônico? Bem, a igreja, ela foi a grande zeladora pela cultura, né? E também pelas instituições romanas. Então, o direito canônico é uma fonte onde o direito dos estados, sobretudo os estados ocidentais, bebe. É uma fonte inesgotável. O professor ensina filosofia, né? Sabe também das instituições de direito. Então, quer dizer que a igreja, ela fez com que aquilo que a Roma antiga, com muito cuidado, construiu, não se perdesse. Agora, a igreja, ela vive do direito antigo, do direito romano, das suas instituições, mas ela bebe na fonte do Evangelho. Então, por isso é que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado quando nós falamos das relações, porque tem muita aproximação, mas tem muita peculiaridade também. É verdade. Quando se dá a queda do mundo romano, o renascimento do direito romano acontece nas universidades, né, europeias fundadas pela Igreja. Não é? E dentro dessas universidades vai se caminhar para um processo intelectual, filosófico e teológico, não é? De sucessiva cristianização da chamada trindade filosófica em Atenas. Sócrates, Platão e Aristóteles são objeto do mundo medieval, não é? De uma retomada, não é? E essa retomada se dá nas universidades, não é? No suposto de que a filosofia e a teologia eram complementares e que a filosofia seria auxiliar da teologia. Não é? É uma redescoberta assim, que acontece, digamos, num primeiro momento com Agostinho e Platão, depois com Tomás de Aquino e Aristóteles. E é interessante que uma redescoberta que passa pelo mundo árabe também, não é? Porque eles tinham as fontes gregas, né? A Avicena, a Averroes, Ibn Khaldun controlavam essas fontes. Mas o que é fundamental é que, em qualquer perspectiva ecumênica de fé que se queira ter como ponto a partir do qual se postula essa questão, é que haja o reconhecimento do papel histórico singular da Igreja, uma instituição multimilenar que, de uma ou de outra forma, se tornou portadora de valores, né? E vocalizou esses valores através do seu código ético-jurídico, né? E irrigou sua presença, não é? Nas mais diferentes ordens jurídicas, não é? da humanidade. Ok, nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, a gente volta a falar sobre a renúncia do Papa Bento XVI e o futuro da Igreja Católica. Não saia daí. Um programa todo dedicado a questões da acessibilidade. Você vai ver as dificuldades que as ruas apresentam para quem tem algum tipo de deficiência ou limitação. Vai acompanhar também o dia de um cego, na tentativa de levar uma vida normal. E uma entrevista com o para-atleta Ronaldo de Souza, campeão na categoria tênis de mesa. Tudo isso no STJ Cidadão dessa semana. Não perca, eu espero você. Direito Sem Fronteiras está de volta e estamos falando sobre a renúncia do Papa Bento XVI e o futuro da Igreja Católica. No bloco anterior, falamos da influência do direito canônico no direito geral, principalmente dos países ocidentais, como é arraigado na história da Igreja. E no mundo de hoje, nos dias de hoje, a gente não pode fechar os olhos para assuntos que estão aí no nosso dia a dia, como homossexualismo, uso de preservativos, divórcio.
É um presente, é um desafio que deve ser tratado com prioridade, Monsenhor, do próximo papado? Bem, uma série de situações que nós não podemos desconhecer porque estão aí na ordem do dia. Essas situações serão certamente objeto de ponderação por parte do Papa. Agora, essa ponderação tem um ponto de iluminação, que é a fidelidade. Fidelidade ao Cristo, que é o divino fundador. Então, nós podemos, sim, nos tornar mais acolhedores, podemos, sim, cooperar para que a discussão sobre alguns temas avance, mas sempre desde a nota da fidelidade. Criatividade, mas na fidelidade. Fidelidade é uma ordem que foi inscrita por Deus nas coisas criadas. Então, nós, como pessoas de fé, nós não podemos desdizer o Criador. Eu diria para início de conversa isso. Uhum. Me parece que essa é uma questão sensível, né? Minimamente há um milênio que, de uma perspectiva da história da Igreja, se discute se ela deve estar no mundo ou ser do mundo. A atitude monarcal, né? O monarquismo foi um distanciamento, né? Da vida mundana, mas a partir de certo momento do próprio mundo medieval, e talvez os franciscanos sejam expressão disso, né? A aceitação do desafio de estar no mundo para transfigurá-lo, né? Esse equilíbrio, né, é um equilíbrio instável, salvo engano, na história da Igreja, né? Uma ponderação necessária, né? Há uma agenda desafiante no mundo moderno e no mundo pós-moderno, e ela precisa de vocalização valorativa, né? E essa vocalização valorativa vem, entre outras fontes, de maneira expressiva, pelo seu patrimônio espiritual da Igreja Católica, não é? E veja você que eu sou um cristão reformado, mas um cristão reformado lúcido, não é? Que compreende que essa discussão é ecumênica e ancora essa perspectiva numa vocalização de Teilhard de Chardin, que dizia que tudo que se eleva se encontra, não é? Uhum. Eu creio que o desafio é vencer a falta de fé, tá? E creio que o desafio é realizar essa iluminação do caminho com uma perspectiva da fé, tá? Esse é o desafio movente das mais diferentes denominações religiosas, e numa perspectiva da cristandade eu tenho uma compreensão que é mais inclusiva do que excludente, não é? E minha compreensão mais inclusiva do que excludente me torna exigente de maturidade teológica em quaisquer das frentes da cristandade, a grego-ortodoxa, a reformada, a católica, não é? Com uma compreensão desafiada e desafiante de que tem que se ter uma agenda que dê resposta aos desafios emergentes no mundo, com a ressalva de que dar resposta não é concordar necessariamente, né? Com essas erupções vulcânicas que vêm muitas vezes à superfície querendo apenas concordância, né? Mas tem que ser de direcionamento, né? Sobre isso, né? Professor, no campo aí de trair valores, nós não é que desconheçamos que isso tenha ocorrido na história da Igreja. Sim. Lembra muitos, lá os lápices dos primeiros tempos, né, Sim. que renunciavam, e nós conhecemos, mas hoje a grande resposta que nós temos que oferecer ao nosso tempo é justamente aquela da fidelidade, ou seja, um testemunho onde as pessoas poderão constatar, vejam, este de fato, ele vestiu uma camisa, por assim dizer, no nosso linguagem comum, né? Ele é cristão, ele vive o seu cristianismo, e se é preciso ele nadar contra a corrente, ele nada contra a corrente, porque ele não vai se deixar levar, conduzir, vai se deixar conduzir, não, ele sabe, como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo dizia que ele sabia em que é que tinha depositado a sua esperança, ele confiava, então por isso não esmorecia diante das dificuldades. Então essas dificuldades que são do nosso tempo, elas não devem nos abater, elas devem nos mover
a recuperação daquilo que era o nosso antigo ideal. Temos que voltar ao Cristo, retomar o Cristo como ponto de partida. Agora, eu vou jogar aqui uma outra questão que também está em pauta, que é o crescimento da Igreja Católica em números de fiéis e de presença em países. É também uma preocupação do momento do Vaticano e da Igreja Católica alcançar lugares do mundo, pessoas, regiões, comunidades do mundo que outras religiões cristãs estão ganhando mais espaço? É uma preocupação hoje? Bem, o anúncio do Evangelho nos locais aonde o Cristo ainda não foi anunciado é exigência e eu penso que é um desafio que nós não podemos desconhecer. Mas o desafio outro maior é a cidade. É a cidade. O novo deserto é a cidade. É a cidade. As pessoas do mesmo condomínio não se conhecem, as pessoas cometem suicídio, por exemplo. Outro dia mesmo, ali em Águas Claras, perto da minha paróquia, uma jovem se lançou lá no 11º andar de um prédio, né? A gente se pergunta assim, meu Deus do céu, será que eu que estou aqui bem pertinho, o que é que de Deus eu estou sendo testemunho para que um desespero tal não venha a ter lugar? Então, o deserto hoje é a cidade. Então, evangelizar lá no meio da floresta, na África, ou lá no Extremo Oriente, ou aqui na Amazônia, desafios que nós não podemos deixar de atender, mas temos que nos debruçar também sobre a realidade da cidade. Seria um desafio mais urgente. Todos os desafios aí são urgentes, né? Mas eu acho que a gente precisa se preocupar com o modo como a resposta ao fenômeno cidade está sendo oferecido. Isso vale para a Igreja Católica, vale também para quaisquer outras denominações cristãs, né? Que nós ainda não aprendemos como responder ao desafio cidade. Uhum. Perfeito, porque nós vivemos num tempo de criação da cosmópolis, da cidade universal, né? E essa cidade universal é carente de diretriz espiritual, né? Cidade universal que termina por ser muitas vezes o cenário, né, de uma extraordinária concentração populacional, uma invulgar proximidade, né? Mas que tem um paradoxo, na qual todos são estrangeiros no mundo, né? Esta é uma questão crucial e um desafio, né, de natureza moral, ética e espiritual para a fé em geral. Né? Bom, eu vou, antes de terminar, jogar uma outra questão que no mundo de hoje está super em voga, que é a questão da exigência contemporânea versus tradição secular. Celibato, sacerdócio exclusivamente masculino, casamento único. A Igreja Católica aponta, sinaliza com alguma mudança nesse sentido, alguma flexibilização, alguma adaptação aos pontos modernos que vêm surgindo, como mulheres em lideranças, mulheres se destacando, por exemplo, falando do sacerdócio exclusivamente masculino. Mulheres, cada dia que passa, mais mulheres estão à frente de nações. Isso pode chegar perto da Igreja Católica? Bem, existem princípios que são irrenunciáveis, porque estão ligados à escolha do próprio Cristo, nós chamamos, numa linguagem técnica, o divino fundador. Uhum. Então, se o Cristo fez a escolha, nós temos que nos ater à escolha do Cristo. Então, não é que nós desmereçamos ou coloquemos, por exemplo, no campo do sacerdócio às mulheres, um patamar que seria de uma inferioridade. Não, se trata de algo que foi da vontade do Cristo e que, portanto, em linha de continuidade, fidelidade criativa, nós poderemos conhecer novas formas de seleção dos ministros, preparação dos ministros, respostas aos tempos novos, mas sempre na fidelidade. A Igreja, ela alterar a vontade do Divino Fundador significa trair e criar uma coisa outra que não vai ser a Igreja do Cristo. Eu estou vinculado a uma perspectiva da Igreja reformada, né? E a própria reforma é uma ambiguidade. Parte da reforma ela é um retroagir em busca do que seriam os valores puros da fé, né? E parte da reforma anuncia a modernidade com todas as suas perplexidades, né? Este braço moderno da reforma respondeu à sua maneira a questão do celibato e a questão de uma inclusão mais incisiva da mulher, não é? Na vocalização da fé. Não é?
as igrejas reformadas, não é? Contemplam essa hipótese hoje, né, de pastores, né, casados, né, e de mulheres que têm papel de liderança. Mas né, na Igreja Católica isso, como denominações o senhor religiosas, explicou... né? Não, na Igreja Católica a mulher tem o seu lugar e até nós conhecemos do pontificado de João Paulo II uma belíssima reflexão que é chamada Mulieris Dignitatem, sobre a dignidade da mulher, e ali o que é que se fala? A mulher tem o seu lugar, tem o seu papel. Agora, existe o dado do sacerdócio que, por causa da escolha do Cristo, então, não é possível para a mulher. Mas isso não desdignifica a mulher, isso não desmerece a mulher, porque há um elemento que é identificador. Então, essa feminilidade na igreja, ela é belíssima. Bom, agradeço a presença dos senhores aqui no Direito Sem Fronteiras, que fica por aqui. E hoje eu conversei com o Monsenhor Valdir Mamed, bispo auxiliar eleito de Brasília e doutor em Direito Canônico, e com Rocine Correia, doutor em Direito Internacional e conselheiro federal da OAB. Eu também agradeço a você que nos acompanhou em mais essa edição do Direito Sem Fronteiras. Faça sugestões de temas e comentários pelo e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. O programa pode ser visto também no site tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!